Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje falando de um tema muito importante, quando se avalia a função de nervos periféricos, né? Por exemplo, na inervação das pernas ou dos braços, é muito importante ter em mente o trajeto que esse nervo faz e aí correlacionarmos com os sintomas, seja do paciente ou que o periciado apresenta. Então, sabemos que o nervo, ele se origina a partir da medula espinhal, que é uma continuidade do cérebro dentro da um cordão nervoso dentro da coluna. A partir da medula são formadas raízes, é como se a medula lá fosse um tronco de uma árvore e aí os galhos fossem as raízes nervosas e as divisões dos galhos seriam os nervos. Então, é, onde nesse ponto todo, onde está uma lesão, é que vai fazer a diferença nos achados de exame físico. Então, por exemplo, nas pernas, um achado muito comum é alguma coisa comprimindo, apertando ou prejudicando o funcionamento de uma raiz nervosa. Aí veríamos no exame físico, por exemplo, nos membros inferiores, como uma dor que segue o trajeto que aquela raiz normalmente faria. Então, temos uma correlação anatômica. Então, um exemplo muito comum são as dores de hérnias de disco. A partir do momento que se comprime uma raiz, ela começar a reproduzir uma dor exatamente no trajeto que aquele nervo faria. Então, por exemplo, ou uma dor na parte da frente da coxa, ou uma dor que começa nas costas e se espalha para toda a parte de trás do membro inferior. Quando avaliamos nervos, que são as divisões que as raízes farão depois. Por exemplo, é muito importante se avaliar a anatomia normal, quer dizer, por onde o nervo passa e que músculos que ele controla. Por exemplo, temos o nervo ciático nos membros inferiores, que é um nervo grande, calibroso, que ele comanda praticamente todos os movimentos da parte de trás da perna e a sensibilidade na parte de trás, na parte de cima e de trás do pé. Então, é muito importante no exame físico avaliarmos os movimentos. Então, principalmente pensando no ciático da flexão plantar, que é aquela pisada forte no chão, né? Então, pedimos para o periciado, para o paciente andar na ponta dos pés para se avaliar a função do ciático. E também avaliarmos a parte da frente da coxa, que seria o nervo femoral. Então, se o paciente ele consegue esticar a perna, fazer a extensão da perna. E junto disso, de alterações de movimentos e sensibilidade, é muito importante o exame dos reflexos, né? Então, sabemos que estimulando a parte sensitiva no trajeto do nervo, se geraria uma resposta automática a nível medular no movimento daquele nervo. Então, por exemplo, quando testamos o tendão patelar, que está na frente do joelho, a resposta esperada, normal, seria a extensão da perna. E a mesma coisa no aquileu, que é o do tornozelo. Então, a resposta esperada seria uma flexão, né, do pé. Então, todo esse conjunto, então todo o trajeto que o nervo faz, suas funções de movimento, de sensibilidade, de reflexos, é algo muito importante tanto para se chegar a um diagnóstico da doença, quanto na perícia para avaliar qual exatamente é o dano, onde que ele está localizado no periciado e muito importante ver se aquilo ali é genuíno, né? Se há uma correlação anatômica verdadeira, que chamamos. Então, se os sintomas, as queixas que o periciado nos apresenta, elas têm um substrato, uma correlação com a anatomia que se esperaria naquela lesão.